Olá, pessoal. Estou feliz de retomar essa fala com vocês. Nos primeiros episódios dessa série Literatura e Epidemias, eu falei bastante de autores de língua francesa, mas em nenhum momento eu falei de escritores brasileiros ou até de escritores de outros países de língua portuguesa ou espanhola, para pegar apenas as línguas da Península Ibérica. Pois é o que eu vou fazer agora, sendo que num primeiro momento eu vou listar algumas obras que me parecem interessantes sobre essa temática, as epidemias. Não pretendo a exaustividade, né? Não vou falar de todos os autores, até porque isso é impossível. Num segundo momento, eu tomarei como exemplo a cidade de Natal, através dos textos de Luís da Câmara Cascudo. E por que Natal? Bom, simplesmente porque eu tenho a sorte de morar nessa bela cidade. E num terceiro momento vamos ter uma conversa sobre um romance que é pouco conhecido e que é extremamente interessante sobre essa temática das doenças e por outros aspectos também, que se chama Maleita, escrito por Lúcio Cardoso. Então vamos. Por que foi que sigamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que eu penso? Diz. Penso que não sigamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem. Bom, essa citação do famoso escritor português José Saramago, no fundo é uma variação do velho ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Através dessa epidemia de cegueira branca que ataca todo mundo, e pouco importa a classe social da pessoa, se ela é médica ou desempregada, se ela é rica ou pobre, através dessa epidemia, Saramago faz um retrato escuro, feroz, muito crítico da humanidade, e no fundo há uma crítica da alienação, do egoísmo de nossas sociedades de consumo. Como no romance La Peste de Camus, a epidemia então serve para uma representação, uma visão da humanidade, sendo que tem esse olhar muito crítico em Saramago. Eu quero também mencionar um outro escritor português que escreveu um conto muito curto, o Renovo, no livro Novos Contos da Montanha, publicado em 1944. Esse escritor é Miguel Torga, e aproveito para agradecer meu amigo Cristiano Galvão, porque descobri esse conto na página Facebook dele. Se trata de uma mãe que perdeu todos os filhos, netos, que tem apenas um filho que sobreviveu a uma epidemia e que tenta omitir a verdade, ou seja, omitir a morte da namorada desse filho para manter ele em vida. Então é um conto comovente nessa luta entre vida e morte. Eu vou agora passar por cima do Oceano Atlântico e falar rapidamente do Amor nos Tempos da Cólera, texto famoso de Gabriel García Márquez. No fundo, não se trata tanto de uma descrição da epidemia e muito mais de uma história de amor que sobrevive ao confinamento, ao isolamento por causa da pandemia. Então é bom ler esse texto para, eu acho, talvez ter um olhar um pouco mais otimista e positivo sobre esse tempo de isolamento. E agora vou para o Brasil, finalmente, e eu vou falar de um texto de Pedro Nava, médico e escritor, grande memorialista, e vamos ler um trecho. Só para contextualizar esse trecho, Pedro Nava, no livro Chão de Ferro, 1976, nos fala da chegada no Brasil de uma epidemia terrível, a gripe espanhola, cujo outro nome é influenza. A gripe espanhola matou por volta de 40, 50 milhões de pessoas no mundo inteiro.
No Brasil, matou o presidente Rodrigues Alves antes de que ele assumisse o segundo mandato. E na França matou um poeta muito famoso, Apollinaire. Então foi absolutamente terrível logo depois da Primeira Guerra Mundial. No início do trecho, Nava dá algumas informações históricas sobre essa doença, e aí tem a parte que me interessa realmente, aqui. Essa extensão, a extensão da doença, da epidemia, está relacionada à velocidade sempre crescente das comunicações. Seu contágio já andou a pé, a passo de cavalo, a velocidade de trem de ferro, de navio, e usa, nos dias de hoje, aviões supersônicos, espalhando-se pelo mundo em 2, 3, 4 dias. Quando passou pela Itália, na epidemia de 1802, que tão duramente castigou Veneza e Milão, recebeu o nome que fez fortuna, influenza. Eu achei esse trecho interessante no contexto atual de coronavírus, porque nós vemos uma ligação muito clara entre o contágio da doença e a globalização, já nesse período, a globalização e a velocidade dos meios de transportes atuais. Na verdade, se vocês quiserem ter mais informação sobre esse texto e outros, eu recomendo um artigo da Lilia Schwartz, e eu vou deixar o link desse artigo. Bom, chegamos então à segunda parte do meu vídeo, e eu queria, na verdade, simplesmente pôr em perspectiva o fato histórico do que, ao longo dos 5 séculos e pouco mais de história do Brasil, as epidemias, além da gripe espanhola, foram absolutamente devastadoras. E eu vou tomar como exemplo a cidade do Natal, que é onde eu moro, com esse livro que eu li recentemente, o livro do Luiz da Câmara Cascudo, História da Cidade do Natal, História Potiguar. Um livro com muitas temáticas e alguns capítulos dedicados à questão da saúde e das doenças. Câmara Cascudo, em algum momento, nos lembra que uma realidade às vezes esquecida, que são as mortes de muitíssimos indígenas por causa de epidemias que vieram junto com os portugueses, né, que vieram da Europa. Vamos ler um trecho. As epidemias constantes de varíola despovoaram a capitania. A população indígena ia desaparecendo com o contato dos brancos que a civilizavam matando. Essas ondas sucessivas de varíola, bexigas, como se dizia, vieram dominadoras até a primeira década do século XX. Deviam morrer os doentes como moscas ou formigas sob inseticidas. Mas a varíola não só provocou efeitos devastadores nos primeiros séculos da colonização, como continuou a afetar profundamente a vida de Natal no século XIX. A varíola vivia em estado endêmico com surtos maiores ou menores que alarmavam os presidentes e punham em roda viva os raros médicos. Na época das secas, quando os retirantes afluíam para a cidade, 1877, 1882, 1898, 1904, 1905, a varíola cobria Natal de luto. Depois, pouco a pouco, foi dominada. Por fim, lemos um último trecho desse livro de Câmara Cascudo e vamos ver que, como no livro La Peste de Camus, Natal também teve seus heróis contra a epidemia. Só um detalhe, o Câmara Cascudo vai falar de 215 pessoas mortas por causa da cólera, sendo que, segundo os próprios dados dele nesse livro, Natal na época tinha 6.500 habitantes. Então vemos que a proporção de mortes é muito grande. Em fins de 1855, surgiu a peste de cólera morbo, devastadora como um cataclismo. O presidente Passos, mobilizando recursos, multiplicando os existentes, lutando contra a avidez do lucro, contra o abandono da província, contra a falta de médicos, vencendo tudo, atenuou a catástrofe. Passos ergueu o lazareto e o cemitério público do Alecrim, acabando terminantemente com os enterros dentro ou ao redor das igrejas, no sagrado,
e o hospital na rua que se chamou da Misericórdia, e desde fevereiro de 1888, Presidente Passos. A epidemia matara 2.563 pessoas na província e 215 em Natal. Voilà. Achei interessante pegar esse exemplo local, ou de Natal, para mostrar o quanto as epidemias dizimaram milhares e até milhões de pessoas no Brasil, e em particular as populações indígenas, né? Nos resta agora falar de um terceiro escritor brasileiro, que é Lúcio Cardoso, mas isso vai ficar para um próximo episódio, e espero então que vocês me acompanhem para esse próximo episódio. Tchau!